Salve galeras do canal do Professor Marcos Aba, eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. A gente está batendo um papo aqui então no canal do Professor Marcos Aba sobre dicas de Física e Matemática para a gente poder, claro, mandar muito bem nas nossas provas aí do Enem, do vestibular ou até mesmo, claro, da escola, tá bom? Bom, antes da gente seguir no vídeo, eu queria te convidar para conhecer o meu canal. Dá uma olhadinha lá no meu canal, ok? Prof. Thiago Giovanelli. Dá uma olhadinha também no meu site, www.profgiovanelli.com. Beleza? Vamos pro vídeo? Olha só que bacana. A dica que eu trago para você aqui agora é a famosa dica dos tipos de alavancas. Olha, isso aqui já caiu no Enem umas 2, 3 vezes, então abre o olho. Bom, o que eu queria que você lembrasse? Que você lembrasse o que é uma alavanca. A alavanca é uma máquina simples que ela tem a função de facilitar a sua tarefa. Uma gangorra nos parques de diversão é um exemplo de uma alavanca. Um alicate desses, né, de mexer aí em construção, cabos elétricos, isso também é uma alavanca. Um martelo é uma alavanca. Um carrinho de mão é uma alavanca. Olha só que legal. Então, galera, esses são os elementos que compõem toda a alavanca, né? Dá uma olhadinha para esse desenho que eu fiz aqui no cantinho do quadro. Eu estou tentando ilustrar para você 3 elementos que toda a alavanca tem. Elemento número 1 que toda a alavanca tem: alguém aplicando uma força para operar a alavanca. Isso a gente costuma chamar de força potente, ok? Então, tem sempre uma força potente aplicada à alavanca. Sempre tem uma carga, o objeto que deseja se manipular. Pode ser uma pedra que você está tentando levantar usando a tal alavanca. Pode ser uma tampinha de garrafa que você está tentando abrir. Sempre vai ter o recebedor da força, vamos chamar assim. Esse recebedor da força, a carga, a gente costuma dizer que ele faz o papel de força resistente. Então nós temos a parte potente e a parte resistente. E toda alavanca tem que ter um ponto de apoio. Esse ponto de apoio, por exemplo, no meu desenho um triangulinho para suportar essa prancha, é o que nós vamos chamar de fulcro, ok? Então toda alavanca tem que ter uma força potente, a força que opera a alavanca, o fulcro, ponto de apoio, e a força resistente, que tem a ver com a carga, o elemento que vai sentir a força aplicada. Legal? Graças à disposição desses 3 elementos é que a gente classifica a alavanca em 3 tipos. Tipo número 1, a alavanca ela é interfixa. O nome é bastante sugestivo. Inter tem a ver com entre. Fixa quer dizer então que a parte que está no meio entre as outras duas é fixa. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu digo que uma alavanca é interfixa, como por exemplo um alicate, aqueles alicates, né, que a galera usa aí para cortar fio, para mexer aí com certas coisas em obras, né? Algumas pessoas usam o alicate aí, né, como utensílio na hora de fazer aí a higiene das unhas, aquela coisa toda. Então o alicate é um ótimo exemplo de uma alavanca interfixa. Professor, como é que eu sei bater o olho em um elemento e dizer isso é uma alavanca interfixa? Simples. Toda alavanca não tem que ter 3 elementos? Pois é, identifica qual é o elemento do meio. Se o elemento que está no meio da alavanca é o elemento que deixa o fixo, ou seja, é o fulcro, então essa é interfixa. Quer ver? Vem comigo. Bom, imagine então que tem uma pessoa operando um alicate. Essa pessoa então aplica a força nessa extremidade do alicate, no cabo. A partezinha que está sendo, né, o papel, que está fazendo o papel de carga, é posicionada aqui, na boca do alicate. Você reparou então que tem a parte potente em uma extremidade, a parte resistente em outra? Observou que no meio é o fulcro, parte fixa, ou seja, interfixa. Quer ver outro? Imagina agora uma alavanca interpotente, quer dizer então que a força potente está aplicada no meio. É o caso daquelas pinças, onde a galera que trabalha, por exemplo, aí, né, com sobrancelhas, né, tirando pelo do rosto, aquela coisa toda, usam aquelas pinças. E aquelas pinças elas são mais ou menos assim. Olha só,
Na extremidade superior aqui do meu desenho, eu estou representando a parte fixa. Aqui, une os dois ramos da pinça. Onde vai ser a posição dos pelos, né, que você está querendo retirar com a pinça, é na outra extremidade. Então, os pelos estão fazendo o papel de carga, são os caras que vão sentir a força. E onde é que a pessoa que opera a pinça fica segurando? Exatamente entre a parte onde está a carga, né, que seria os pelinhos, e a parte fixa, ou seja, a interpotente. A força potente, a força do operador, está sendo aplicada no meio. E o outro exemplo que eu tenho é da alavanca interresistente. O nome também é sugestivo. A parte da força resistente, ou seja, a carga, o sentidor da força, está no meio. Como é que você sabe, professor? Olha aqui. Vê esse exemplo que é o famoso quebra-nós, né? É um instrumentozinho que a galera utiliza para quebrar a casquinha da noz e para tirar aquele coquinho de dentro dela, beleza? Daqui a pouco eu te dou outro exemplo de alavanca interresistente. Bom, a alavanca interresistente, como o quebra-nós, é assim. A noz é colocada exatamente no meio, legal? A noz, que eu vou quebrar, é posicionada no meio. Essa alavanca está presa, o fulcro, né, de dois ramos, o fulcro prende esses dois ramos em uma extremidade. E o operador aplica a força potente na outra extremidade. Então, nós temos a força potente aplicada pelo operador em uma extremidade, a parte fixa, o fulcro, na outra extremidade, então no meio fica a carga, é onde está a força resistente. Então essa é uma alavanca interresistente, o quebra-nós. Outro grande bom exemplo da alavanca interresistente é o carrinho de mão, aqueles nas obras. Aqueles carrinhos de mão, quando os operários pegam aquele carrinho e viram ele, você entende que a carga está no meio. A força do operador está em um extremo e o apoio está no outro extremo. Então quem está no meio é a carga, força resistente, interresistente. Galera, então esse tipo de coisa é muito presente em provas estilo Enem, provas de vestibular de medicina também. Então fica muito esperto com isso. Galera, espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Acompanha sempre aqui o canal do Professor Marcos Aba e também o meu canal para a gente sempre trazer coisas interessantes. Valeu!